Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá, meu nome é professor José Eduardo, sou professor de matemática e hoje nós iremos entender e aprender um pouco sobre notação científica. O que seria essa notação científica? É quando a gente pega um número grandão, extenso e transforma nele bem reduzido. Toda notação científica ela tem uma base e a nossa base é a base 10, porque o sistema é decimal, certo? Duas coisas que nós precisamos analisar na notação científica. Se o número começa com zero ou se o número começa com números diferentes de zero, tá? Sempre que o número iniciar com zero, já sabemos que o expoente é negativo. Começou com zero, expoente negativo. Sempre. Se começar com zero, o expoente é negativo. Então, segundo passo, precisamos primeiro olhar que número que é esse tirando a vírgula. Vamos tirar a vírgula desse número, ó. Se eu tirar a vírgula daqui, ele vai ficar 3 vezes a nossa base é 10. Então, 10 começou com zero, expoente negativo, menos. Quantos zeros eu tenho antes do 3? 1, 2, 3, 4. Então 10 elevado a menos 4. Transformamos em uma notação científica. No outro caso, vou pegar o número sem a vírgula. Vai ser o número 72. Professor, pode ter dois números depois ou antes da vírgula? Não, só pode ter um número antes da vírgula. Então eu vou colocar a vírgula no primeiro número. Então vai ficar 7,2. Tudo bem? Vezes 10, começou com zero, expoente negativo. Quantos zeros eu tenho antes do 72? 4. Então vai ser 10 elevado a menos 4. Certo? Na letra C aqui, ó, observe que eu estou transformando tudo em notação científica. Na letra C eu vou pegar o número sem a vírgula. Se eu tirar a vírgula, zero antes não vale para nada, vai ficar o número 206. Observe que o zero não é nada, o zero é uma casa decimal. Então, 206. Só que eu só posso ter um número antes da vírgula, então o número vai ser 2,06. Certo? Vezes 10, elevado a menos, porque começou com zero. Quantas casas eu tenho antes do 206? Quantos zeros antes de 206? 2 só. Porque o zero do meio pertence ao número. Então, 10 a menos 2. E nesse caso de baixo, a mesma coisa. Vou pegar o número sem a vírgula. O número é 916. Só que só pode ter um número antes da vírgula. Então vai ser 9,16. Vezes 10. Começou com zero, expoente negativo. Quantos zeros tem antes da vírgula? 7. Então, 10 elevado a menos 7. Tá claro isso aqui, gente? Começou com zero, expoente negativo. Só pode ter um número antes da vírgula. Em todas as notações científicas só pode ter um número antes da vírgula. Agora vamos para o segundo caso aqui, ó. Segundo caso são os números que são maiores que 1. Ou, melhor dizendo, os números que são maiores do que zero. Vamos dizer maiores do que zero. Por quê? Porque todo número inteiro, tá? Todo número inteiro aqui, ele vai ser maior do que o próprio número. Resumindo, se começar com zero, expoente negativo. Se começar com qualquer número diferente de zero, tá? Diferente do inicial zero, expoente positivo. Tudo bem, gente? Então, ó, expoente positivo. Mas, professor, se é maior do que zero, pode ser 0,5. Não, porque 0,5 começou com zero. Então, vamos deixar como maior do que 1, tá? Fica mais claro para vocês entenderem, tá? Então, vamos lá. Esse número aqui, ó, 7.423.000. É difícil a gente fazer uma leitura de números grandões assim, então vamos transformar em notação científica. Vamos pegar primeiro o número sem o zero, ó. Sem o zero. Vai ficar 7, 4, 2, 3. Quantas casas antes da vírgula? Uma só.
uma casa antes da vírgula, vezes 10, elevado, se começou com 7 e não com 0, expoente positivo. Então eu já sei que o expoente vai ser positivo. A vírgula não ficou aqui? Eu vou contar quantas casas tem depois dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 elevado à sexta. Certo? Nós vamos contar quantas casas tem depois da vírgula. Aqui é a mesma coisa, ó. Vou colocar a vírgula no comecinho. Vai ficar 6,0987 vezes 10. Expoente positivo porque começou com qualquer número diferente de 0. Quantas casas depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 elevado à oitava. Certo? Terceiro caso, a mesma coisa. Um número antes da vírgula. Então vai ficar 2,9734 vezes 10. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem, gente? E aqui, ó, por último, tenho esse número grandão aqui, a mesma coisa. Eu vou colocar só um número antes da vírgula. Então vai ficar 8,391643 vezes 10 elevado. Quantos números eu tenho nesse caso aqui depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expoente 6. Tá claro isso aí, gente? Notação científica, ou ele começa com 0, ou ele começa com qualquer número. Se ele começar com 0, o expoente é negativo. Se ele começar por qualquer número, o expoente é positivo. Tudo bem? É isso aí, gente. Tchau, tchau.